e outras coisas mais. Então, ele falou assim, por que vocês não ficam com esse negócio aqui? E foi uma negociação meia tensa, porque ele ligando para mim, falando algumas coisas, e passou, não sei se tem documento, nada, mas a gente tem que comprar isso aqui e tal. E acabamos comprando isso sem eu ver essas fotos. Então, aquilo que ia ser o cinema, aquilo que ia ser a discoteca da cidade, virou a igreja de 27º dia, lá na cidade de Paulinho. Esse foi o trabalho que ele fez. Olha a igrejinha. Aí eu fui para inaugurar essa igreja, junto com o meu secretário, nós fomos inaugurar a igreja. Olha como bonitinha por dentro. Capricho. Todos os livros de profecia, para todo mundo ler. Aqui é a primeira batizanda. Ela era a catequista da cidade. Os primeiros adventistas que foram batizados na cidade de Paulinho. E aqui no dia que nós estávamos indo embora, no final do evangelismo, na cidade. Tá? A igreja aí, os irmãos mandando saudação para todos. Eu não sei se você já teve vontade de ser missionário, mas a mamãe diz que para a mãe, o primeiro campo missionário é o lar. Você pode ter um campo missionário na sua casa, você pode ter um campo missionário na sua cidade, no seu bairro onde você trabalha, com seus amigos. Você necessariamente não precisa ir para a África ou para o Amazonas ou algum outro local. Quando você lê a história de missionários, você acha lindo, se empolga, se inspira, né? Oh, que lindo, ele foi para lá e ficou entre os índios e não sei o que e tal. E o outro morreu por causa do evangelho e pegou malária, isso e aquilo, aquela coisa, porque estava levando o evangelho. E olha aqui, sabe, você parece que fica inspirado assim, parece que é linda a história de um missionário, a história dos outros. Mas eu queria nessa manhã incentivar você o seguinte: a você viver a sua experiência missionária, não necessariamente ir para um campo. Mas a história do Eugênio Vidot me faz lembrar o seguinte: você lembra que Deus chamou um homem e disse, olha, você vai para uma terra que eu vou te mandar. Mas e aí, vai ter o que lá? Não, você vai para lá, você vai sair da sua parentela e vai para aquele local. Abraão, lembra dessa história? Deus pode estar convidando nesta manhã alguns Abraãos modernos, como foi o Giovanni e a Márcia. Tem muitas coisas por detrás dessa história que eu estou cortando aqui, que o tempo não permite. Mas tudo, embora a decisão missionária, evangelística do casal Aluel foi decisiva, a recolta no estado do Amazonas, ou que se fazia no Brasil, em prol do Amazonas, ela era quem sustentava a obra naquele local. Eu queria que você abrisse de novo a Bíblia em Deuteronômio capítulo 15, e a irmã leu aqui o texto para meditarmos, o versículo 11. Mas se você prestar atenção, Deuteronômio capítulo 15, a partir do versículo 7, começa a escrever uma lei que o Senhor colocou para aqueles que iam entrar em Jerusalém, em Canaã. Eles estavam saindo do Egito, escravidão, Deus estava preparando o povo e tudo mais. Eles iam entrar num local chamado Canaã. E Deus criou várias leis para eles viverem em paz. E uma das leis foi essa lei a favor dos pobres. A irmã leu numa versão moderna, verso 11 diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão ao teu irmão para o necessitado, para o pobre na sua terra. Mas a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei indignado com Deus. Eu era um moleque. E imagina que audácia. Eu estava querendo dizer assim: Deus é injusto. Porque como é que Deus pode dizer um negócio que sempre vai ter pobres no nosso meio? Deus tinha que dizer o seguinte: todo mundo vai ser rico, não vai ter mais pobreza. Mais do que um logo do governo lá que diz que um país rico é um país sem miséria. Eu pensava, Deus não podia fazer isso. Ele ia dizer o seguinte: todo mundo que me seguir vai ser rico. Mas ele disse: não, sempre haverá pobres, sempre haverá necessitados entre vocês.
E eu achei que Deus era injusto. Mas a lógica divina é diferente da lógica humana. E Deus, nisso, queria ensinar o seu povo da época, e eu e você também, a não sermos avarentos, egoístas, gananciosos. Deus, quando você lê do versículo 7 em diante, você vai ver, olha, tem gente que tem necessidade, mas é o seguinte, você que foi abençoado, o resumo é assim, você é abençoado para abençoar outras pessoas. Deus usa você que recebeu bênçãos materiais para abençoar aqueles que não têm. Esse é o princípio. Por que Deus fez isso? Do mesmo modo que Ele instituiu o dízimo dentro de sua igreja. Ele não precisa necessariamente do nosso dinheiro, Ele precisa da nossa obediência. Concorda? Quando eu estou adorando a Deus nos dízimos e nas ofertas, eu estou reconhecendo que Ele é superior a mim, que estou devolvendo aquilo que pertence a Ele, porque Ele pediu para devolver só 10% daquilo que eu ganho. Veja como a lógica divina é diferente da humana. 100 vale mais que 90, mas Deus está dizendo que você vai viver melhor com 90 do que com 100. Mas não faz sentido. 100 é mais. Aí Ele diz lá em Malaquias: provai-me nisso, você vai ver se eu não vou derramar bênçãos seguidas. Não é? Deus abençoou você para você abençoar outras pessoas. E por isso Ele disse: sempre vai ter um necessitado. Sempre vai ter. Mas você que é abençoado fisicamente, mentalmente, espiritualmente, materialmente, você vai atender o necessitado, você vai atender aquele que não tem. Então o que acontecia nesse sistema de Deus? Por que Ele instituiu assim? Para que quando você receber bênçãos materiais, não fica dizendo assim: eu consegui e tal. O Antigo Testamento ele diz, né? Não diga nas suas palavras que foi pela sua força, pela sua sabedoria e tal. Antes você vai lembrar do Senhor teu Deus, que te deu saúde, força, sabedoria para adquirir as riquezas que você tem. Claro, nós estamos falando das pessoas que conseguem tudo honestamente. Nós somos cristãos e é assim que nós fazemos, não é? Então você foi abençoado materialmente para você não cair na tentação de ser avarento, egoísta. Deus diz: reparta com quem não tem. E agora sim, Ele não estava deixando a triste sorte da pobreza uma pessoa ali, porque a sua necessidade era suprida por meio de uma outra pessoa que Deus estava tentando não fazer com que ela virasse egoísta. Viu como que Deus trabalha? Nós estamos nessa manhã lançando a Recolta 2014 aqui nessa igreja. A Recolta, mais do que era aquela campanha quando eu era garotinho, falava assim: ajuda as missões, ajuda as missões, ajuda as missões. É a oportunidade de você contribuir com um projeto social da igreja. A Moate diz que esse é o método de Cristo. No livro Beneficência Social, Ciência do Bom Viver também tem uma repetição. Ela diz que o único método que funciona é o de Cristo. Ela diz que Jesus se misturava com o povo, que Jesus atendia as necessidades daquelas pessoas, ganhava a confiança delas, e só depois Jesus dizia: quem lembra desse texto? O que Jesus dizia depois? Segue-me. Só depois. Se misturava com o povo, atendia as suas necessidades, ganhava a confiança, e depois ele dizia: segue-me. E esse é o caminho que Jesus aponta, que a Moate aponta como sendo o caminho que você temos que seguir. A Recolta é a oportunidade de você se envolver em um projeto social da igreja, para depois, ao ganhar a confiança, você dizer para essa pessoa: segue-me. Há alguns anos, a igreja está empenhada na construção de um projeto social na cidade de Barretos, a Igreja Paulista Oeste. Quem conhece Barretos, a cidade de Barretos? Alguns conhecem Barretos. A cidade de Barretos é uma cidade referência nacional e internacional para tratamento de câncer, adulto, infantil, não importa. E quem conheceu a cidade de Barretos sabe que lá tem muitas casas de apoio, que eles chamam,
Então a pessoa que vem lá de Rondônia, lá da Bahia, de outro país, ela chega para fazer tratamento, seus familiares ficam à deriva lá. É uma coisa muito complicada. Muito complicada. Então, como tem muitas casas de apoio, a igreja está construindo agora uma casa de apoio. Na verdade, são 3 prédios de 3 andares, onde nós estamos construindo 48 apartamentos para receber essas pessoas que estão em tratamento, independente da sua igreja, porque nós não fazemos somente para a igreja adventista, nós estamos atendendo a comunidade. O CAAF é o Centro Adventista de Apoio à Família. Ele já existe em Barretos. Nós temos uma casa alugada e lá nós temos próximo de 25 cursos que aqueles que estão em tratamento e podem frequentar os nossos cursos fazem, ou seus familiares, ou a comunidade onde o CAAF está instalado. 25 cursos diferentes. Quando essa campanha da Recolta começou para favorecer o CAAF, juntamos um dinheiro suficiente para comprar o terreno. Então, esse terreno já está comprado, já está pago e a prefeitura já documentou para nós. Quando compramos esse terreno a 800 metros do hospital, João Paulo, Pio XII parece, Pio XII, do hospital, a 850 metros. Quando nós compramos já tinha uma casinha lá e nós reformamos aquela casa. Estamos para terminar agora o que a gente chama de espaço-dia. Fizemos uma cobertura seguindo aquela casa, para que pessoas que vão em tratamento lá só por um dia, passem o dia conosco. Porque assim, tem a van, o micro-ônibus da cidade e tal, que leva 5, 6, 10 pacientes para lá. O primeiro que é atendido, 8 horas, 9 horas, ele está liberado. Só que ele tem que ficar o dia inteiro lá esperando o último ser atendido, lá para o fim da tarde. Depois ele volta para casa. Então, quando ele é atendido, ele vai para o CAAF, no espaço-dia. Ele passa o dia conosco, recebe a refeição, orientações, e nós vamos ter várias modalidades de atendimento ali, quando tudo estiver 100% funcionando. Tá? Então, como diretor da ADRA, da Paulista Oeste, eu quero agradecer o empenho de vocês na última recolta, porque isso foi possível. Pagarmos o terreno e lançar as bases desse prédio que estamos construindo. Já temos quase concluído o espaço-dia e nós temos o fundamento dos 3 prédios já feito. Eles já estão feitos, só falta agora com a nossa campanha desse ano, nós já vamos levantar esses prédios. Tá? Queremos até o final do ano ter todos os 25 cursos já funcionando lá, se Deus quiser. E Ele vai querer. Sempre haverá necessitados entre vós. Isso é o que Deus diz. E essa é uma ferramenta que a associação, que a igreja está lançando mão para ajudar pessoas que estão em situação vulnerável, porque o psicológico é fortemente abalado, tem pessoas que sofrem rejeição. Nós temos uma garota propaganda lá no CAAF. É uma menina chamada Emily. Se vocês entrarem no site do CAAF, é caaf.org.br, vocês vão ver lá. A Emily é uma menina lindinha, simpática, e ela tem leucemia. E ela está há muitos anos se tratando lá. É difícil, né? Mas, veja, um dia nós conversando com a Emily, porque ela adora sair na foto. Mas todo mundo gosta de tirar foto, mas ela adora entrar na frente e tal. Tira uma foto minha, não sei o que. E quando os pais autorizaram, obviamente, né, a veiculação da imagem dela, eu disse, não, eu quero sim, eu quero ser capa. Porque os informes da recolta, vocês vão ver a foto da Emily, tá? Vocês vão receber esse informe. Um dia, nós estávamos recebendo um carro 0 km. Foi feita uma doação para o CAAF, um carro 0 km, para fazer esses atendimentos administrativos.
administrativos e também a visitação da assistente social que nós pagamos lá no CAF. E na entrega ela foi para receber como paciente, né, um ato simbólico, né? Ela foi lá para receber. E nós perguntamos para ela assim: Emily, o que você gostaria de ganhar? Você tem alguma coisa que você gostaria de ganhar? Um presente? Ela disse: sabe o que eu queria ganhar? Eu queria ganhar um travesseiro bem fofinho. Olha, eu juro para vocês que comigo e com a minha equipe nunca passou isso na cabeça de que vamos comprar um travesseiro para ela e dar de presente. Mas ela disse: eu só quero um travesseiro bem fofinho. Eu disse: por que você quer um travesseiro? Porque o travesseiro lá no hospital é muito duro, e quando eu estou na casa ali, eu queria um travesseiro bem fofinho, porque toda vez que eu encostar nesse travesseiro, quero que minha cabeça afunde lá dentro, e eu vou entender o seguinte, que vocês estão me abraçando. Vendo, né? E ela dizia isso. E aí nós compramos um travesseiro bem fofinho para ela, e ela ficou tremendamente emocionada por ganhar um travesseiro. Você pode imaginar uma pessoa numa situação dessa, de vulnerabilidade, eu estava traduzindo para o português. Nossa, nem sei outra palavra. Bom, uma pessoa numa situação dessa, ela quer a cura, ela quer nunca mais ver uma enfermeira com injeção, ela não quer saber de quimioterapia, não quer saber de nada. É assim. É um presente, eu quero uma casa para os meus pais, eu quero um carro, eu quero uma boneca dos meus sonhos, quero isso e tal. Tem gente que se contenta, não é que se contenta, eu estou dizendo que tem gente que fica feliz com muito pouco. Um travesseiro bem fofinho. A Emily e muitas outras crianças que nós atendemos lá, elas também não querem muita coisa para ser feliz. A Emily, ela fica no Facebook postando umas fotos, e ela fica falando, ela fala mais de esperança do que a gente, porque às vezes você fica pensando assim: o que eu vou falar? Aí ela que te consola, ela que te anima, ela que te fala. Então ela me autorizou, ela disse assim: pastor, quando for andar por aí, fala para o povo ajudar o CAF, porque é muito bom. Eu estou falando para você, por favor, ajuda o CAF na repórter, tá? É o recado da Emily. Mas eu estava falando sobre ser missionário. A morte diz que há muito mais pregação do Evangelho num pão bem feito do que muitos imaginam. Ela diz assim: um lar bem estruturado. Ela fala que você faz um trabalho missionário inimaginável quando oferece um copo d'água para alguém. E você, à sua disposição particular, financeira, e dando oportunidade para que outros também contribuam com o CAF, isso vai fazer uma grande diferença. Os diáconos estão aqui, não? Então, onde estão os diáconos que estão com os envelopes? Eles vão começar a entregar para vocês. Enquanto isso, coloca aquele videozinho para a gente concluir. Pode fechar essa imagem? Tem um videozinho. Os diáconos estão, eu estou vendo diáconos na galeria, e eles estão também aqui. Pode entrar e distribuindo para um envelope. Tem áudio, viu, irmão? Eu comecei meu trabalho em 1950. Comecei visitando pessoas de casa em casa e apresentando uma forma de poder ajudar outras pessoas. Bom, com o tempo, o meu empenho em sensibilizar as pessoas para contribuir com esses projetos ganhou bastante notoriedade. Só no ano passado, eu posso dizer que quase 20 mil pessoas foram beneficiadas em decorrência deste trabalho. E não é querendo me gabar, não. Você pode até perguntar para quem já foi ajudado.
Quando eu a conheci, a minha situação não era das melhores. Eu já tinha perdido meu pai aos 5 anos de idade e minha mãe aos 10 anos. Ah, meu filho, eu ajudo quem precisa. Comigo não tem dessa não. Pode ser órfão, pode ser gente com doença grave. Se você me falar que tem alguém precisando da minha ajuda, eu faço o possível para ajudar. A nossa relação começou quando eu fui parar em um orfanato. Ali ela começou a fazer a diferença na minha vida. Ela é muito generosa, ela é bondosa, tem um amor maravilhoso. Graças a ela, a gente tem conseguido manter 250 crianças, com nutrição adequada à faixa etária, com os reforços escolares que são necessários, com acompanhamento psicológico, social, e isso tem nos trazido muita alegria. Bom, eu não faço sozinha, né? Eu tenho muitos amigos que me ajudam de maneira voluntária. E se você souber de alguém que está querendo ajudar, é só me avisar. Mas tem uma coisa, tem que vir animado. Nós normalmente somos bem recebidos devido à área de atuação dela e aos propósitos a que ela se destina. Me levou à igreja, começou a me dar boa educação, bons ensinos. Ela tanto favorece aquele que doa, aquele que a recebe. Ela supre as necessidades das pessoas. Ela transforma a vida de muitas pessoas e ela transformou a minha também. Seria muito difícil realizar o trabalho sem ela. Seria algo muito difícil de ser feito. Então é inimaginável trabalharmos sem a ajuda dela. O que mais que você quer? Só temos que ajudá-la.